Hoje eu tô meio tranquilo no serviço aqui, tô fazendo uns vídeos, esse aqui é o terceiro, mas esse aqui eu quero dar um testemunho de cura, de duas curas que eu tive de Deus agora há pouco tempo. E como foi que aconteceu isso? Que é maravilhoso a gente falar disso e é necessário para que a fé da gente, de todos, cresçam, né? O nosso Deus é vivo. Eu tava com um problema de refluxo muito sério mesmo. Eu tava tomando 3 pantoprazóis por dia, o normal é 1 de 40 miligramas, eu tomava 3. Aí eu fui e fiz a cirurgia, mas não melhorou, porque parece que aquilo era meio espiritual. Não que o médico seja ruim, o médico é excelente e a cirurgia foi muito bem feita. Mas eu não sei porquê, eu não estava melhorando. Quem dá o dom para os médicos é Deus, quem dá o dom para os cientistas fazer os remédios é Deus, né? Mas tem hora que a coisa é meio espiritual. E eu acho que no meu caso era. Em resumo, depois que eu operei, eu passei a tomar 8 pantoprazol por dia. Eu até estava acompanhando com o médico e ele falando que o ácido clorídrico que o estômago produz é 2 litros por dia. Então aquele ácido clorídrico subia para o esôfago aqui, né? Não tinha a proteção que o estômago tem, estava queimando. E queima que dói mesmo, parece uma dor de infarto, é terrível, dói as costas. E se você deixa desse jeito, vira um câncer, né? Pois olha, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz 2 coisas. O mais importante é, falei, Senhor, desse jeito eu não consigo viver, ou eu vou ter que operar de novo. Tinha 1 ano só que eu tinha operado. Me cura, né? E aí eu fiz um propósito com Deus. Já vinha pedindo muito tempo, mas quando eu fiz esse propósito com Deus, Ele me curou. Primeira coisa, parei com os remédios. Eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou parar com os remédios. Eu tomava 3 bromopridas por dia e 8 pantoprazóis de 40 por dia. E eu estava vindo para Goiânia para fazer uns exames, ia ter que ficar sem os remédios para o exame. Eu falei, vou parar logo, né? Já na estrada eu senti que eu não estava ruim não, que estava até melhorando. Mas os propósitos que eu fiz com Deus, amar os inimigos, foi 2, viu? Amar os inimigos é a coisa mais difícil que tem. Ah, mas a gente tem inimigo? Às vezes são pessoas que não gostam de você, que falam mal, que calunia, e Jesus fala no Sermão da Montanha em Mateus 5, que a gente deve orar por essas pessoas. Tem que ter amizade, tem que adular, tem que tratar bem. Não, você não precisa ter amizade, você não precisa ter proximidade. Às vezes a pessoa está doente espiritualmente e vai te fazer mal, então não fica próximo, mas ora pela pessoa, ora, intercede a favor dessa pessoa. Com o tempo, de tanto você pedir a Deus para favorecer, para ajudar aquela pessoa, para libertar ela, para salvar a alma dela e tal, você começa a ter afeição por essas pessoas. E aí você começa a querer que haja resultado nas suas orações. Então a melhor coisa que tem quando você quer amar os inimigos é orar por eles. Por quê? Com o tempo você passa, Senhor, eu estou orando pela pessoa tem 5 meses, não vi melhor ainda. Às vezes a pessoa está até doente, né? Aí você está orando, aí você começa a ter essa vontade de ver o resultado das suas orações. Então você começa a realmente amar aquela pessoa e querer o bem daquela pessoa. Outro propósito que eu fiz foi de dar 10 cestas básicas, né, de R$100, mas aí eu gostei tanto daquilo que eu passei a dar para sempre. Eu falei, não vou parar nunca mais, é pouquinho. E tem uma pessoa que já doa cesta básica para famílias carentes, é um pastor, ele filma, ele faz direitinho, e eu vou passando para ele. E olha, resumo, Deus me curou. Aí depois, eu abusei muito, veio um problema de intestino, eu falo que foi tudo culpa minha mesmo, porque durante muito tempo eu bebia, eu não alimentava direito, né? Estou com 58 anos, quase 60 anos, e aí veio um problema de estômago, gastrite, depois veio de esôfago, que Deus curou, a gastrite também Deus curou, e aí veio de intestino, que eu já tinha uns divertículozinhos lá, mas começou a dar uma coisa estranha. Olha, 1 ano com diarreia, ninguém passa por isso. Eu tomei antibiótico achando que era infecção, fui no médico, tentei tratar de todo jeito, não adiantava. Eu estava começando a emagrecer, né, com medo, e eu tinha feito colonoscopia, não tinha risco de câncer, tinha feito exame de imagem, não tinha risco de câncer. Mas era uma coisa tão misteriosa, tem hora que realmente é espiritual, né? Não sarava, simplesmente não sarava. E como eu já vi amigos meus, eu não vou citar nome, mas que ficou um homem de 75 quilos, ficou com 35 quilos. E ele foi parar no hospital de doenças tropicais. Aí descobriram que ele tinha uma doença tropical no intestino dele, que ele estava emagrecendo demais. Eu não cheguei a emagrecer demais não, mas já estava emagrecendo. Tipo assim, eu perdi 5 quilos em poucos dias. Aí eu fiz outro propósito com Deus, mais um propósito com Deus, né?
E olha, buscando a Deus e tal. Aí Deus me falou, eu fiz até um vídeo mostrando isso. Ele me falou 3 dias seguidos nas orações. Eu ajoelhava com minha esposa e ia orar. E ela é testemunha disso. Durante 3 dias seguidos, Deus me falou, ide por todo mundo, curai os enfermos, expulsar os demônios, né? Que é aquela passagem de Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente. Se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Deus estava me falando isso. Aí eu acreditei e olha que já tem uma semana que eu estou curado. Engordei aqueles 5 quilos que eu perdi, sem nem eu tanto querer, já engordei os 5 quilos, estou precisando fazer regime já, né? Porque já estou lá no máximo do MC. Mas não é isso que me preocupa, não. Eu digo assim, Deus me curou. Eu estou dando testemunho aqui porque foi agora, tem uma semana que eu fui curado. Eu fiz um vídeo antes contando isso. E por quê? Aí eu fiquei lembrando da história de Daniel. Daniel foi um profeta tão importante que o próprio Jesus, em Mateus 24, falou: quem lê Daniel entenda, porque ele pediu a Deus uma revelação, porque ele lia o profeta antes dele, que era Jeremias, e não entendia direito o que Jeremias queria dizer, e ele queria uma revelação de Deus do futuro, do que iria acontecer, né? Aí Deus mandou o anjo, Gabriel, mas o anjo ficou impedido pelo príncipe da Pérsia, o demônio, né? Durante 21 dias, por isso que tem um jejum de Daniel de 21 dias. E durante esses 21 dias, o Gabriel teve que chamar o Miguel, que era um anjo mais antigo, né? E Gabriel veio dar o recado para Daniel, e Miguel ficou lá, lutando contra o anjo, ou contra o demônio. E Gabriel ia voltar para lutar. Então existe, às vezes, a gente pede uma coisa para Deus, aí você fala, Deus não está me escutando. Gente, o mundo espiritual, existe 1/3 de anjo caído, 2/3 são de Deus, né? Mas é muitos demônios, é muitos anjos, são milhares e milhares e milhares que a Bíblia diz. Existe uma luta espiritual. A vontade de Deus sempre será feita. Quando sai o decreto dele, ele vai acontecer. Na verdade, essa luta, a gente fala uma luta no céu, mas quando Deus manda prender Satanás, um anjo sozinho prende Satanás. Quer dizer, Deus tem controle de tudo, ele manda em tudo, né? Ele determina e as coisas acontecem. Mas às vezes Deus já determinou a sua cura, é isso que eu estou falando. E por que demora? Porque demorou para Daniel 21 dias. Qual o motivo? Porque o anjo foi impedido de chegar, veio, teve que voltar para uma luta, né? Então o que nós temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? É não parar de orar, é não deixar de acreditar, nunca duvidar. Jesus falou assim, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível que crer. Ele falou para aquele menino que o filho estava endemoniado, né? Então vamos crer. Esse testemunho que eu estou dando é o seguinte: eu estou curado, eu sei que estou. Mas o demônio pode voltar e me atingir no intestino. Pode vir outra doença. Essa não, pode vir outra. E se vier, o meu Deus vai me curar de novo em nome de Jesus, entendeu? Hoje eu estou curado. Eu estou dando esse testemunho porque eu estou realmente curado, engordei, já não tem diarreia mais. Já tem uma semana, estou muito bem, graças a Deus. Mas demorou tanto tempo que até eu comecei assim, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Eu fiz os meus propósitos e cumpri aqueles propósitos, não é troca com Deus, não. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos e ir se purificando, se limpando. Se tem um pecado ali, larga aquele pecado, é muito melhor a vida do que o pecado, então larga aquele pecado, faz aquele propósito, você entendeu? Então, em resumo, gente, não vamos perder a fé nunca. Porque Deus, quando sai o decreto do trono de Deus, vai acontecer. É só você ter paciência, vai acontecer, né? Porque a Bíblia diz: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. E quando Deus manda pedir é porque Ele tem intenção de fazer. Então, se Jesus, que é Deus, Filho de Deus, também era Deus, Ele mandou a gente pedir, peça, mas peça acreditando. Por quê? Em Marcos 11:22, Jesus tinha secado uma figueira. Todo mundo assustou o discípulo dele. E ele falou: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será aquilo que diz, tudo que disser será feito. Porque tudo que você pedir em oração, se você acreditar e não duvidar no seu coração, você vai receber. Então é isso, a receita é essa, é acreditar, não duvidar no coração, fazer propósitos com Deus,
principalmente propósito de ser liberto de pecados. Faça propósito. Ah, eu tenho um vício disso, daquilo, eu falo mal dos outros. Faz um propósito, Senhor. Eu vou me esforçar, me liberta, porque quem liberta é Jesus. E eu faço um propósito com o Senhor, eu vou largar isso aqui, me cura. Faça isso, faça a sua própria experiência com Deus.